Olá, graças a paz. Os irmãos vem aí. A gravação. Irmã Vitéria. Minha bênção, minha linda esposa Luciana. Os avisinhos, avisando, cuidando, papai. Vamos começar. Hoje vamos começar com a oração. Não sei o que a gente faz, né? Começar a nossa escola bíblica dominical. Temos a lição 4 hoje para tratar. A lição abençoada, poderosa de Deus. Vamos ficar aqui de pé. Davi, se aproxima, vamos começar com a oração. Essa é a irmã Vitéria, Luciana. É uma alegria sempre estar aqui, compartilhando a palavra do Senhor. Você consegue ligar o microfone? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Está ligando? Acho que eu consegui chegar em tudo, senão, deixa eu ligar. Vamos orar, né? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Mais uma manhã. A Bíblia diz que a cada manhã as suas misericórdias se renovam. Então, nós estamos buscando aqui a renovação da palavra de Deus. A graça a Deus do Senhor. Ele sempre tem para nos ajudar. Deus é bom por todo e todo tempo. Ele é bom. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Essa oração, vou chamar a nossa irmã Vitéria para fazer a oração, para iniciar a nossa escola bíblica dominical. Já iniciamos ali com a manhã, né, momento de café da manhã, conversar um pouco, compartilhar o que o Senhor tem feito. Então, pode ir, irmã, fazer essa oração. Já depois. Espírito Santo de Deus, não sou eu que estou aqui, mas é o Senhor, eu estou aqui contemplado, Pai. Eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, ó meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu entrego as suas mãos agora, Pai Santo. Esta aula, Pai, vai ser feita agora, Deus. Usa ele, Pai, com todo o teu poder, Pai, porque quem manda dele é o Senhor, e o Senhor é quem sabe todas as coisas que o Senhor vai fazer. Ô Pai, Senhor, obrigado. Ô Pai, revela tudo que você quer revelar através da sua palavra. Meu Pai querido, use nosso irmão, use ele, meu Pai. Coloca a palavra na boca dele, que ele diminua, que o Senhor veio crescer na vida dele, que o Senhor veio crescer em toda a família dele, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ô Pai, esse estudo não vai ser feito por ele vai ser apenas um básico. Aleluia. Sabe, Pai? Obrigado. E que toda palavra, cada palavra que vai sair, são palavras poderosas, palavras reveladas, palavras do nosso Deus Todo-Poderoso. Vem diretamente do céu, Pai, porque esta obra não é nossa, esta obra é
Visita, Pai, agora as nossas casas, Pai. Retira tudo que não presta de dentro da nossa casa. Em nome de Jesus. Porque o Senhor conhece cada canto das nossas casas. O Senhor conhece. Então retira, Pai. Faz uma limpeza, Pai. A limpeza é sua. É nossa, Pai. Porque nós te pertencemos. Aleluia. Nossos filhos te Glória a pertencem. Deus. Abençoa eles a vida de vida. Obrigado. Abençoa aqueles, Pai, que estão cheios, Pai, de ti. E abençoa aqueles, Pai, que estão precisando de você, Pai. Em nome de Jesus. Desde já te agradeço por essa aula poderosa, Pai. Eis-me aqui, Pai, para ouvir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa mais e mais o nosso reverendo Clóvis, como eu te disse, que ele diminua e que o Senhor cresça na vida dele. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sapato, sem sapato, eu levo, né? Microfone, eu sem microfone, glória a Deus. Paletó, não fala nada, né? Então, hoje, vamos seguir para a nossa lição 4 e voltar com o planejamento aí. A lição foi, vamos aí a lição 4, vocês compartilharem. Nossa irmã já está com a lição aqui também. Nossa lição 4. Está uma bênção. Onde tiver 2 ou 3 pessoas, Isso. eu estarei no meio delas. Exatamente. Está aqui no meio delas. Aleluia, ele já está aqui presente. Ele que ensina, ele que nos instrui, ele que revela, ele que sara, cura, ele que batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda salva, cura, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu. Aleluia. Ele é santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Estamos no módulo 2 da Forja. Hoje é a lição de número 4. Lembrando que na lição de número 3 tratamos sobre integridade nas palavras, a verdade como estilo de vida. E olha só, filho, quantas coisas Deus não fez essa semana nessa igreja. Amém? É a mão de Deus tirando a mentira e deixando a verdade. E o que é a verdade, professor Clóvis? A verdade é a palavra. A verdade não sou eu, a verdade não é Luciana, a verdade não é a irmã Quitéria. A verdade é a palavra. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E eu creio. Aleluia. Nós cremos juntos nessa palavra. Na lição 4, está lá em Lucas 16. Abra sua Bíblia junto comigo. Em nome de Jesus. Sem essa palavra, não somos nada. Sem oração, não permanecemos de pé. A igreja que ora recebe vitória. Aleluia. Lucas, podem sentar assim. Lucas 16 e o 10 diz assim, ó. Lucas 16 e o 10 diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. 11. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? 12. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso?
Amém? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, em nome de Jesus. Instrui nosso coração, Senhor, nessa lição. Essa lição fala sobre a integridade nas finanças e no trabalho. O mundo está aí, Pai, para distorcer a tua palavra, mas nós estamos aqui para aprender a tua palavra. A integridade da tua palavra também nessa área importante da nossa vida. Integridade nas finanças e no trabalho. O testemunho do mordomo. Ensina a tua palavra e aplica ela ao nosso coração e através do teu Espírito Santo nos ajuda a praticar em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Vamos começar a nossa lição, após essa leitura e oração, no Colossenses 3 e 23. Colossenses 3 e 23. Hoje é um excelente dia e uma oportunidade que Deus está nos dando de aprender dele através da sua palavra sobre esse assunto de finanças. Um assunto muito importante, a qual o mundo está sendo guiado e direcionado a ser escravo de Mamon. Nessa introdução, eu quero frisar que Jesus mesmo disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando ele foi indagado sobre os impostos, né? Então, Jesus foi bem claro e disse para Pedro ali, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele mandou os seus discípulos pegar um peixe, né, e pescar. E lá estava o dinheiro, né, a moeda de prata lá com o rosto do César, referente ao imposto que deveria ser pago. Jesus estava ali nos ensinando, através daquela lição, que o seu sistema de recompensa é diferente do sistema de Deus. Diga comigo, o sistema de Deus é diferente do mundo. Porque o sistema do mundo, queridos, trabalha com o sistema financeiro, dinheiro. E acaba servindo ao dinheiro. E esse dinheiro se torna um mamon. Né? A Bíblia diz que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Então eu posso ter dinheiro, eu posso usar o dinheiro, mas o dinheiro não pode me usar e o dinheiro não pode ser o meu Senhor. Eu tenho que usar o dinheiro e não o dinheiro me usar. E infelizmente temos visto ao decorrer dos anos e dos séculos que o sistema financeiro ele tem dominado muitas vidas, pessoas que não conseguem nem vir para a igreja. Por quê? Porque trabalha de domingo a domingo, por exemplo. Então, há tempo para tudo. Eclesiastes, capítulo 3, está lá em Eclesiastes, que diz que há tempo para todas as coisas. Então, precisamos destinar tempo para Deus. Temos que ter tempo com Ele, relacionamento. Porque a vida com Deus é relacionamento. Tempo com Deus. Quem achou Colossenses 3 e 23? Pode ler bem alto. Colossenses 3 e 23. Tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Isso. Então, observe aqui. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. Está dizendo assim, tudo que você fizer é para o pastor Edson, é para o professor Clóvis, é para a irmã Quitéria, é para a Luciana. Não, é para o Senhor. E quem é o Senhor dos Senhores que a Bíblia está se referindo aí? Jesus. Então tudo
que nós fazemos é para o Senhor. A Bíblia diz que por Ele e para Ele são todas as coisas. E na lição anterior, veja como a Bíblia interpreta a Bíblia, né? Estamos em casa. Vimos lá em Tiago, capítulo 3, verso 1 até o 2, que nós tropeçamos em muitas coisas. Então, se a Bíblia está dizendo que para Ele são todas as coisas, eu não posso tropeçar em coisas, porque eu tenho que destinar tudo que são coisas. Lembra que mostrei coisas semana passada? Títulos, formações, coisas. Né? Trouxe até alguns livros aqui para compartilhar com os irmãos hoje sobre os ensinos mundanos, né, que tem entrado em algumas igrejas, e um remédio para combater os falsos ensinamentos é esse aqui, ó, Bíblia Sagrada. Só combatemos os falsos ensinos com a Bíblia Sagrada. Eu não sei se os irmãos viram que eu coloquei lá no grupo da Escola Dominical, né? No aplicativo lá do WhatsApp, coloquei um vídeo ilustrativo sobre teologia ilustrada, né? Mostrando 7 falsos ensinos. Oi? Pronto. Depois dê uma olhadinha lá. Fala sobre 7 ensinos falsos, que são ensinos sobre, por exemplo, teologia da prosperidade. Não vai dar tempo de eu abordar os 7 aqui, né? Porque hoje o foco da lição é em finanças e trabalho. Então, eu vou abordar sobre esse tema. Então, temos que guardar o nosso coração para não termos esse problema. E sabemos que um dos principados de Satanás, que tem uma hierarquia, né? Satanás está acima na sua hierarquia do império das trevas, e embaixo tem principados e potestades, e embaixo dominadores. E alguns desses dominadores são em vícios. Vícios em que, professor? Vícios em pornografia, vícios em jogatina, dinheiro, pessoas que jogam na loteria. Já foi perguntado aqui na lição, né, por Neminha, mas 2 ou 3 lições passadas sobre lotérica, né, loteria, jogo. Crente bíblico, porque crente tem muito. A Bíblia diz que Satanás, ele crê e estremece. Né? Ele crê tanto que ele estremece. Ele sabe que Deus existe. Mas sabemos que, pela palavra, nós temos que fugir desses falsos ensinos, engano. Não podemos colocar as finanças acima de Deus. Né? Essa igreja está aberta e ela nasceu no coração de Deus. Por isso que estamos aqui. Né? Essa igreja tem um propósito. A comunidade Batista Fatá, o propósito dela é missão, ganhar almas, restaurar famílias, criar outras comunidades e levar a palavra, né? Para a gente conseguir avançar o reino de Deus e não o império de uma pessoa ou de outra pessoa. Não estamos aqui por status e não estamos aqui querendo dinheiro. Estamos aqui querendo levar a palavra de Deus, resgatar vidas. Mas o reino de Deus precisa, nesse mundo terreno, pagar as contas, né? A igreja tem conta de água, de energia, e sabemos que, para isso, temos que ofertar, temos que dizimar, e temos que fazer a nossa parte. Porque a gente fazendo a nossa parte, Deus, sem dúvida alguma, vai fazer a parte dele. Mas não devemos fazer isso por obrigação ou por ganância, né? Barganhando com Deus. Como na teologia da prosperidade, ensina que se você faz um voto com Deus, se você faz alguma negociação com Deus, você vai ser recompensado. Querido, com Deus não funciona assim. Deus, ele é soberano. Se você
você não faz por amor, e amor sacrificial, que é o exemplo maior de Jesus, ele não recebe a sua oferta. Onde está isso na Bíblia, professor? Desde Gênesis, está lá, sobre Abel e Caim. Abel e Caim, quem lembra? Um entregou o seu melhor e o outro, mais ou menos, qualquer coisa. Então Deus não está olhando a quantidade da oferta, Ele está olhando a qualidade da oferta. Um outro exemplo bíblico é lá na hora da oferta da senhora, né, da viúva lá que entregou um pouquinho da sua oferta. Ela entregou o seu melhor, enquanto os outros estavam entregando o resto. Só que como eles eram ricos, era uma quantidade maior, mas não tinha qualidade para Deus. Isso, a referência. Então, eu já fiz oferta, já aqui na comunidade Batista Fatá, de 16 centavos. Aí quem olhar vai dizer, que necessário, é muito pouco. Mas tem vez que o pastor pode estar precisando de 16 centavos para fechar uma conta e pagar a conta de água e de energia. Exato. Então, Deus sabe que meu coração era o que eu tinha na conta naquele momento e eu fiz. Então, Deus, amém, minha missionária? Vem-se embora. Deus, vem-se embora, vem-se embora. Deus, Ele está olhando a qualidade, não a quantidade. Abra aí Provérbios 11 e 1. Provérbios 11 e 1. Olha. Balança enganosa e abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, qual o contexto bíblico aí? Existia já, naquela época, uma balança injusta, né? Comerciantes que colocavam uma balança desleal. Alguém tem uma versão diferente do Luciano? Balança enganosa Isso. é abominação para o Senhor, mas o peso é o seu prazer. Seu prazer. Deus é um Deus justo. A balança enganosa, isso é uma referência clara, né, ao comércio. É uma balança e ela é irregular. Ela está roubando. Então, o termo técnico, né, jurídico para isso é está furtando. Porque o roubo, juridicamente, o roubo é quando você usa a força, você usa a violência, né? Você está armado ou agride uma pessoa com a faca, ou com um pau, ou seja, com algum objeto. E aí, juridicamente, se aplica isso é um furto. Mas para Deus é ladrão, está roubando. E a aplicação é bem interessante, né? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus justo. Ele não vai julgar de forma alguma uma pessoa pobre financeiramente, igual a uma pessoa rica, milionária, bilionária. Por quê? Porque essa pessoa tem privilégios financeiros. Então, claro que a oferta de um milionário, de um bilionário, ou de uma pessoa rica, próspera financeiramente, vai ser maior do que eu, a irmã do Té, Luciana, a missionária Lili que passou aí, né? Então, claro que vai ser. Mas Deus não olha a quantidade, porque se Deus olhasse a quantidade, a gente estava perdido, né? Mas Ele é justo, Ele vai olhar e vai pesar na sua balança e Ele é justo e verdadeiro, Ele é fiel. Então, como a integridade cristã se manifesta em relatórios, impostos e no uso do tempo no trabalho, trabalhando para o Senhor. Então, o tempo que eu dedico para Deus, se eu estivesse na faculdade, por exemplo, como professor universitário, eu ganho por horas, hora a hora. Por isso
que muita gente faz. O professor só termina a aula e já vai embora. Claro. Eu estou ganhando aqui por hora a aula. Terminou minha hora, eu vou embora. Eu já vou ficar em casa. Em casa eu troco uma lâmpada, eu ajudo a lavar um prato, eu vou estudar, eu vou fazer outra coisa, eu vou louvar a Deus, eu vou assistir um filme com meus filhos, vou passar tempo com minha família. Então, o nosso bem mais precioso para Deus não é o dinheiro, é o tempo. O tempo vale mais do que o dinheiro. E onde a gente encontra isso aqui na palavra? A palavra mostra que nós temos que dedicar tempo a Ele. Eu vou mostrar a vocês através de um personagem. Está lá em Mateus 19. Abre aí a sua Bíblia. Mateus 19. Oh, aleluia. O Espírito Santo é lindo, maravilhoso. Obrigado, Jesus. Mateus 19 diz assim. Mateus capítulo 19. O evangelho está Mateus capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Vou pegar um pouco e seguindo grandes multidões e curou-as ali. Verso 3. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-os e dizendo-lhes: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? Então Jesus está falando aqui no princípio, jardim do Éden. E disse: portanto, deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separe o homem. Disseram-lhe eles, então, porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio? E o diálogo continua. Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vós permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio que Deus criou não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e por casar com outra, comete adultério. O diálogo continua. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Então, a palavra reservada, nem todos vão suportar essa palavra. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados dos homens, e há eunucos que se casaram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Então, quem pode levar esse fardo, leve. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. Aí agora, vamos chegar na passagem sobre a questão financeira. Então, estamos navegando na palavra e Jesus começa a ensinar sobre a questão do divórcio. E o assunto vai aprofundando e chegou um menino ali, um jovem, que queria falar com Jesus. Jesus, porém, disse: deixa os meninos e não os torveis de vir a mim. Ou seja, deixa minhas crianças a mim, não impede elas. Porque dos tais é o reino dos céus.
tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que alguém aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, ó, já começou com um elogio. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. E aí, a partir do verso 16, a gente vê a chegada do jovem rico. Diga assim comigo: jovem rico. Jovem rico. E ele começou abordando Jesus de que forma? Bom mestre. Um elogio. Ó. Professora Quitéria, a senhora é uma boa mestra. Maestrina, a senhora é uma bênção. Né? Começou com um elogio, só que ele queria tirar uma dúvida mais profunda. Que bem farei para conseguir a vida eterna? Aí Jesus vai explicar. E ele disse: Por que me chamastes bom? Então Jesus já começa fazendo uma pergunta. Ó. Jesus está repreendendo ele, mas fazendo uma outra pergunta. Jesus é mestre dos mestres. Ele sabe nos interrogar, nos indagar, fazendo perguntas. Por que me chamas de bom? Ou seja, entre linhas aqui Jesus está querendo dizer assim: estás querendo me agradar? Né? Para eu não te dizer a verdade? Né? Em outras linhas, Jesus está dizendo isso. Não há bom senão um só, que é Deus. Jesus, mesmo sendo bom, ele transferiu o elogio para Deus. Veja só, queridos, a profundidade disso. Jesus, mesmo sendo bom, sabendo que ia morrer crucificado, ia ressuscitar ao terceiro dia, recebendo o elogio, ele transfere para Deus. Porque toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. E bem farei para conseguir a vida eterna. E aí, não há bom senão, 16, né? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí ele disse: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Aí no 19, ó, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí no 20, disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, desde que eu sou jovem. E me falta ainda, Jesus? Olha só a audácia. Esse jovem é audacioso, né? Ele perguntou: o que é que me falta? Eu já tenho tudo, eu sou rico, obedeço os mandamentos. Olha só. Eita Deus. Só que Jesus é profundo. Diga assim comigo: Jesus não é superficial. Ele é profundo. E ele conhece a profundidade das riquezas. Conhece a profundidade onde está a raiz. Aí Jesus vai responder, ó. Segura, no 21, ó. E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dai aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Meu Deus. Agora foi a espada, hein? Agora foi no divisor. A Bíblia diz que a espada vai entre as juntas e medulas, no divisor da alma, para discernir os espíritos. E o jovem, ouvindo estas palavras, 22, retirou-se, alegre ou triste? Triste, porque possuía muitas propriedades. Onde estava o coração do jovem rico? Estava em suas propriedades, suas coisas. Muito bem, Luciano. Estava nas coisas, nas suas propriedades. E, portanto, ele não conseguiu avançar com Jesus, porque ele ficou triste. A sua alegria
não pode estar condicionada a bens materiais. O boleto pode estar vencido, a conta pode atrasar, as contas vão chegar, mas a sua alegria não pode estar em coisas. E esse texto que nós lemos agora destrói com toda facilidade toda a teologia da prosperidade. Amém? Teologia da prosperidade está ancorada em coisas, em bens materiais, em mamon, em dinheiro, mas nós estamos firmados em Cristo, nessa palavra, e todas as coisas são para Ele, e por Ele damos todas as coisas. Não podemos ficar apegados em coisas. Na Jornada do Peregrino, que é o livro que eu sempre cito aqui na escola dominical, que é de John Bunyan, pastor batista, ele ensina que o peregrino passa e entra lá na feira da vaidade. Na feira da vaidade tem coisas, tem muitas coisas, mas ele não deixa o seu coração ser enganado. Não podemos deixar Satanás enganar o nosso coração com coisas, com dinheiro, com vícios, né? Vícios de bebida, vícios de prostituição, vícios das drogas e tantos outros vícios que têm acometido o povo de Deus. Disse então Jesus, no verso 23, aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E aí Jesus continua, 24: e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Por que é tão difícil o rico entrar no reino de Deus? Porque o seu coração pode estar nas coisas. É muito difícil a gente ver o Jó, sim ou não? Jó não tinha o seu coração nas coisas. Tanto é que Jó perdeu seus filhos, perdeu suas propriedades e ele não perdeu a sua integridade. Isso, ele permaneceu a sua integridade em Deus. Por que é tão difícil ser como Jó? Porque Satanás quer encher o nosso coração de coisas. Bem-vinda, missionária. Graça e paz, querida. Amém. Que bênção. Então, vou chegar mais cedo e vou demorar muito. amém, amém. Bem-vinda. Então, somos gratos a Deus porque não guardamos coisas em nosso coração. Nós estamos guardando a palavra. Lembrando que a gente guardando a palavra, a gente acabou de ler Mateus 19, a passagem que Jesus começa falando sobre divórcio, carta de divórcio, a referência bíblica, e aí a partir do 16, de Mateus 19, Jesus começa a tratar com o jovem rico, né? E aquele jovem rico, ele era muito influente na região porque ele tinha propriedades, né? Então imagine se eu tivesse várias propriedades aqui. Muita gente ia me conhecer, né? Podia ser, tem gente que começa a chamar até de vereador, né? Vereador, né? Mesmo sem ser, né? Então, deputado, né? Prefeito, político, né? Então aquele jovem rico, ele não era um político, não era uma autoridade política naquela região, mas ele era um empresário, né? Vamos classificar hoje no termo atual, para que fosse um jovem empresário. Ele tinha, né, propriedades, ele tinha bens, tinha riqueza, mas o seu coração estava nessas coisas. E ele mesmo diante da verdade de Jesus, ele ainda permaneceu preferindo essas coisas. Nós não podemos permanecer em coisas. Temos que permanecer em Cristo.
Isso. Trabalhar, eu olho que isso deixa de ser lá, porque roubado. Pensa na sacola. Em nome de Jesus. Deus, mais a cara deles é Deus. Isso. Eu quero se dizer para as Vidas. Então, veja só, uma pessoa, por exemplo, Cícero, vou pegar uma pessoa e vou levar. Legal, conhecida. E outro, assim. Mas se para Deus, esse não é a vida, esse não é essa assim. Se eles fizeram tudo isso, a sinceridade, para seguir para Deus, se achando que está fazendo bem para Deus, ou que às vezes assim pensando, mas Deus considera essas pessoas, nem que for na hora da morte. Sim. Se arrepender. Se arrepender. Para Deus, qual é a riqueza? Vidas. Se eu pegar um missionário e ninguém nem sabe o nome, né, do missionário, não é um missionário, é muito difícil alguém saber o nome. Sabe que influência, né? O pastor tal, o evangelista tal, o etc. Mas o missionário, por exemplo, eu acompanho o pastor Benjamin, missionário de Moçambique. Né? Ele alimenta de 100 a 500 crianças por dia. Todo dia. Todo dia. Ele está ganhando e consolidando essas crianças todo dia. Todo dia. Não é só o prato de comida, é a oração, né? É a preparação. Esse missionário, o pastor Benjamin, Moçambique, ele é um homem rico para Deus. Esse sim é a verdadeira riqueza. Porque ele tem 500 crianças que ele está cuidando, consolidando diariamente. Sabemos que não é mérito só dele, é ele, e mais outro pastor que ajuda ele, e mais uma equipe, né, de irmãos e irmãs que ajuda a tratar o peixe, tratar a galinha, quando é só arroz e feijão, é o que tem, e ajuda a fazer ali o arroz, o feijão. Aquela missionária que eu citei ela semana passada, do projeto Arroz com Feijão lá, que fica com o cavaquinho, tem lá no Instagram e no YouTube. Essa missionária, jovem, solteira lá, louvando a Deus, ensinando as crianças louvores e a palavra de Deus, ela é uma jovem rica diante de Deus, uma jovem abençoada, porque ela cuida de gente, ser humano. Deus não está ligado com coisa, né? Eu sei que ele tinha várias também, porque ele ajudava também. Sim. Essa hora que ele está fazendo algo bom. É. Mas se uma oração dele não tem Deus, Aí ele vai prestar conta dele. Se ele estiver fazendo por vaidade, que é muito mais difícil, né? Um missionário deixar toda a sua vida, negar a si mesmo. Ele negou a si mesmo. Ele está no meio do campo. Ele pode, a qualquer momento pode chegar uma caravana islâmica, né? Xiita e matar. Na Nigéria é a mesma coisa, né? Os cristãos são perseguidos. Em Moçambique é menos, mas na Nigéria é mais forte. E no Congo também, a mortalidade do cristão é maior, do missionário. Então, aqueles que estão no governo, aqueles ali na África, na Nigéria, tem mais de 7 mil cristãos mortos por ano, né? Uma média aí, que se consegue contabilizar, né? A gente sabe que normalmente essas estatísticas chegam aproximadamente, nunca é exatamente, né? Então, por isso, o que a gente aprende com o missionário? Que é a lição que eu quero trazer final, né? Hoje, nessa escola dominical. A igreja que nasce com o propósito missionário, ela é uma igreja viva. A igreja que nasce sem propósito missionário, ela é uma igreja morta. Porque se a gente nasce com teologia da prosperidade, a gente nasce morto. Muitas igrejas hoje modernas nascem com um propósito financeiro. Ela não tem o propósito de ganhar vida para Jesus. É uma igreja que nasce com um propósito exclusivamente financeiro. Teologia da prosperidade. A gente aprende isso com a palavra. Esse jovem rico, se fosse nos dias de hoje,
fazendo uma aplicação, os irmãos me permitam fazer uma aplicação. Esse jovem rico hoje seria o quê? Um jovem teólogo que ia dizer assim para os outros: eu estive diante de Jesus. Jesus disse para mim que eu cumpri todos os mandamentos. Jesus disse para mim que eu estava ok. Mas faltava uma coisa, né? E ele ia sair pregando por aí e pronto. Mas ele não ia falar o essencial, que é coisas do coração. Ele estava servindo a Mamon. Irmãos, isso é tão sério no dia de hoje. Que eu, orando lá no monte, Deus foi consolidando essa palavra no meu coração. E eu hoje, graças a Deus, a missionária chegou, né? Eu vou dar uma palavra também para a senhora falar. Não sei se a senhora estudou essa lição na ter passado. Eu não consegui. Não. Aí eu atrás do celular, não sei. Achou não? Vamos orar para ele aparecer. Vai ligar para ele. Já liguei na sua mão. Então, A moça ligou. Ela passou, mas eu não vou tirar, não. Eu já ouvi tudo, mas eu falo, né? Eu vou botar, eu vou deixar lá. Vai lá, deixa suas coisas aqui. Então, a Bíblia mostra que esse jovem, se ele for aplicar para o dia de hoje, esse jovem ele seria o quê? Um teólogo que teve diante de Jesus. Um teólogo que teve diante de Jesus e ia pregar a teologia da prosperidade. Muitas igrejas estão focando nisso, teologia da prosperidade. E aqui na comunidade Batista Patá tem ensino, tem escola dominical, e eu nunca vou aceitar, a minha esposa sabe aí, nunca vou aceitar um ensino enganoso. O que é um ensino enganoso? É você fazer barganha com Deus. Eu vou te dar um dízimo, Deus vai me dar um carro. Eu vou te dar uma oferta, Deus vai me dar uma casa. Com Deus não funciona assim. Deus não é usado por ninguém. Amém? Deus não é usado por ninguém. Deus usa a gente. Se a gente der lugar, Deus usa a gente. Olha essa cruz aqui. Ó. Deus é de cima para baixo. Eu sigo a irmã Quitéria me segue. Eu sigo a Luciana me segue. Eu aqui embaixo sigo a Deus e Ele, se Ele vê que eu posso receber aquela bênção, Ele me entrega. Porque tem bênção que vai levar o homem e a mulher para o inferno. Tem gente em irmã Quitéria que se receber um carro, vai para o inferno. Vai começar a beber. Tem gente que ia acabar. Aí diz para Deus, não vou botar bebida. Aí daqui a pouco coloca o quê? Bebida, coloca cerveja, coloca pitu, enfim, coloca cigarros. Isso. Exatamente. Então, Deus está olhando a nossa integridade, inclusive no trabalho. Se é ganância, né? No nosso trabalho, a gente não pode ter ganância se ela já é aposentada, né? Mas no trabalho, desde que trabalha ainda, né? No trabalho eu não posso ter a ganância de querer passar por cima do meu chefe. Não, eu estou ajudando o meu coordenador, eu estou ajudando a minha coordenadora, eu estou ajudando o meu chefe, estou ajudando a minha chefinha lá, estou ajudando eles, porque nós trabalhamos em equipe. Né? Exatamente. Porque o trabalho é para a honra e glória de Deus. Nós trabalhamos para glorificar a Deus. Eu dou o meu melhor no trabalho, não é para o meu chefe, nem para a minha chefe lá. Eu dou o meu melhor no trabalho para Deus. Eu sou o primeiro a chegar para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E minha esposa já contou um testemunho aqui, né? Que ela não entendia isso, né? No hospital, veja como a teologia da prosperidade ela é falsa.
pela teologia da prosperidade, você nem doente fica. Nem doente fica. Por quê? Tudo é confissão positiva. Tudo é confissão positiva. Não trabalhamos pela Bíblia com confissão positiva. Vamos sim, podemos sim ficar doentes. Podemos ficar. Não quer dizer que vamos viver a vida doente. Né? Podemos ficar sem dinheiro. Podemos ficar doentes. Podemos ficar sem carro. Podemos ficar sem trabalho. Podemos várias coisas. Mas o nosso coração não está nisso. O nosso coração está em Deus, em Cristo. Por isso que essas coisas não afetam a gente, como afeta o mundo. O que acontece quando um grande empresário perde os seus bens, perde suas riquezas? Né? Ele acaba se matando. Porque o seu coração está nas coisas desse mundo. Então, quando ele perde as coisas do mundo, ele perde a razão de viver. E a razão de viver é Cristo, porque Ele deu a sua vida por nós. E nós dependemos exclusivamente dEle. E temos que dar o testemunho do mordomo. Alguém já viu um mordomo aqui? Sabe, já viu um mordomo? Como é um mordomo? Já viu um mordomo? Quer falar aí um pouco sobre o mordomo? Vai. Diga como é o mordomo. É, o mordomo que trabalha. Ele organiza a casa, ele dá funções para outras pessoas, né, para os outros empregados. Sim. Mas também é isso, né? Ele mais manda e serve. E ele observa se o trabalho está sendo feito de acordo com o que ele mandou, né? Exatamente. O mordomo tem um chefe acima dele, né, que recebe as instruções. Então, o mordomo ele executa instruções, ordens. E ele também serve ao seu Senhor. Nós estamos aqui executando instruções. Quem é o nosso Senhor e Salvador? Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Estamos aqui testemunhando e obedecendo as suas instruções. Quando a gente obedece as instruções do Senhor, nada nos abala. Está lá no Salmo. Abre aí Salmo 125. Salmo 125. Aleluia. Vamos terminar agora. Salmo 125, quem encontrar pode ler. Salmo 125. A segurança daqueles que Isso. os que confiam no Senhor serão como o monte Isso. de Sião, que não se abala, mas permanece para Sempre. Aleluia. Isso. Amém? Então, quero encerrar com esse versículo. Temos que permanecer. Que confiam no Senhor. Lembrando que o Senhor é o Senhor dos senhores. Não é o Senhor Mamon. Não é a senhora Jezabel, que é o principal referência de prostituição. Né? Mamon, todo o sistema financeiro poderoso do mundo. E tantos outros, queridos. Vaidade, ego, orgulho espiritual. Né? Temos que ter muito cuidado com isso. Né? Isso que eu sempre para aprender. Quando eu saí daqui da escola bíblica dominical, domingo passado, eu fui para uma aula, né, online do doutorado, e um professor, um pastor de uma outra igreja,
estava ensinando ali sobre hermenêutica bíblica, né? Teologia bíblica e também sobre o feminismo. E aí eu tive a oportunidade, né, de mostrar a ele alguns livros. Eu vou compartilhar aqui com os irmãos para a gente encerrar. E aí eu fiz 2 ensaios de artigos científicos, discuti ali com ele, né, uma boa discussão teológica, apresentei para ele esse livro, ó, do Roger Scruton, que é Todos Fraudes e Militantes, Novos Pensadores da Esquerda, né, sobre os perigos da ideologia que existe muitas vezes na igreja também, né, as sementes de Satanás que estão colocando na igreja para destruir a igreja, né. Eu gosto de dizer também, não é nem sementes, né, são ovos de serpente. O jardim das aflições, o professor Olavo de Carvalho que fala sobre o jardim de Getsemane, sofrimento de Jesus. Então, querido, se Jesus sofreu, imagine eu e você. Vamos passar, a Bíblia diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo. Aleluia. Feito em Brasil, ó, as mentiras do Brasil, principalmente envolvendo questões políticas, né? Muitas mentiras, enganos. Aí está vendo aí o Recife agora cheio de água, né? As enchentes. Então, muitas mentiras que são ditas, né? E as mentiras políticas do Brasil, elas são centenárias, né? Há muitos anos que tem esses problemas. E por fim, esse livro aqui é o Império do Oprimido. Não podemos viver sempre oprimidos, irmão. Se a gente vive uma vida oprimida por muito tempo, alguma coisa errada tem. Temos que confessar pecado, temos que nos arrepender, temos que perdoar. Precisamos sair desse império aqui, o império do oprimido. É muito bom esse livro, que fala sobre o coitadismo, pessoas que ficam se vitimizando, né? Não podemos viver no império do oprimido. Estamos vivendo o reino de Deus. Não estamos vivendo o império do oprimido. Amém? E não podemos viver também no império do feminismo, onde só a mulher manda, só a mulher faz, só a mulher fala. Temos que ter sabedoria com nossas palavras, como nós aprendemos semana passada. Amém? Somos firmes e fortes no Senhor. Semana passada aprendemos sobre palavra, né? Sobre o poder da palavra, a integridade nas palavras, lembra? E aí eu quero fazer uma dinâmica agora. Deu certinho, né? Pastorzão, graças a Deus. Só chegou na hora boa. Vou fazer a dinâmica aqui com os livros para a gente encerrar hoje com essa palavra. A dinâmica é o seguinte: vocês vão ficar em pé, por gentileza. Vocês vão segurar um livro, pode ser a Bíblia, pode ser um livro desse, assim. Isso. A pessoa não chegou agora, já vem participando. Graças a Deus. Por aí, segurem. Então, já está com a Bíblia, ótimo. Então, vocês vão segurar a Bíblia e esticar o máximo que você puder para frente. Esticar o braço, tem que esticar o máximo, mais força que você puder, estica. Quando não estiver aguentando mais, avisa. Não estiver aguentando mais, avisa. Está aguentando não? Está doendo? Está doendo? Pronto. Vamos ajudar ela. Tem pastor Socorro aqui, macho. Isso. Vem da vizinha, coloca aqui, macho. Olha. Ficou mais leve agora, não foi? Oh, glória! Amém? Isso é uma lição lá da Forja, tem um filme, né? Eu até compartilhei com o pastor ontem, que ele estica a espada. Tem um momento que ele estica a espada, que é um momento de formação dele e dos colegas. E estamos aqui fazendo isso. Um ajudando o outro. Deus deu a palavra ao pastor semana passada aqui, nesse altar, né? E ele suportou aí uma semana difícil, mas Deus falou com ele, Deus revestiu ele durante a semana, né? Foi uma semana difícil, mas o Senhor esteve com ele. Amém? A senhora também, quando a senhora não tiver força, chegou conversando com a Luciana, chora um pouco, desabafa, né? Conta,
ela também conversa comigo, conversa com ela, né? Dá vizinho quando também tiver sem força, fala, compartilha, estou aguentando, isso aqui está me incomodando. Abre o coração e um ajuda o outro. Estamos aqui para isso, para servir. Amém? Então, o que nós aprendemos nessa lição? Sozinho é impossível você caminhar, querido. Temos que caminhar em unidade. Vamos fazer essa oração, lembrando que a teologia, resumindo, né, nossa lição de número 4, a teologia da prosperidade, ela vai pregar que sempre que você vai viver, né, pastor? Sempre que você vai estar com um carro novo, ele, pastor, tem um carro, velho, ele está em pecado. Pastor, não trocou o carro ainda esse ano. Pastor, está em pecado aí, tem alguma coisa errada. A teologia da prosperidade vai querer botar Deus na parede. Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um apartamento, assim. Eu fiz um voto com o Senhor. Se o Senhor não cumprir, eu saio da igreja. É isso que a teologia da prosperidade ensina. Sim. Há muitos anos atrás, um determinado lugar, e o irmão que estava lá, né, que cuidava da igreja, ele comia, estava comendo, eu acho que foi semente com alguma coisa lá, porque ele tinha comida, não faltava comida para ele, e ele tinha que comer, tipo uma ração, comer tudo. E quando ele chegou, ele só comia coisa boa. Quer dizer, que ele disse que o outro irmão não estava fazendo a vontade de Deus. Mas isso é um ensino mentiroso. Por quê? Às vezes, muitas das vezes, eu já vi homens e mulheres de Deus passarem dificuldade. Né? Mas é Deus trabalhando. Isso. Deus prova. Deus quer, muitas vezes, né? Deus coloca você naquela situação, não é para você morrer, é para você crescer. Você não está vendo. Você pensa até o fim, mas é para você crescer. Amanhã você vai ver, ó, eu aprendi com aquilo dali, ó, como eu estou hoje. A diferença é para você crescer. Quando eu estava lá no hospital, quando o Bob disse que o Senhor falou que eu ouvi o Senhor falar várias vezes, porque eu estava desesperada. Sem poder me mexer, eu estava anestesiada, com o Benjamin não ter entubado. Então, quando o Bob veio aquela notícia, me impactou e eu fiquei desesperada. Então, eu disse, meu Deus, e agora? Eu me operei, vou ter mais ter filho, e eu só pensava nisso, comecei a chorar. E o Senhor me deu, o Senhor falou, me deu nitidamente, várias vezes. Eu, no meu desespero, e só ouvi essa palavra. Como foi o nome que falou ali? Que eu escutei no hospital. Sim. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, só me envia essa palavra, eu ouvi. São chamados seus decretos. E teve um momento que eu falei bem alto assim no hospital, na sala. Como isso vai me ajudar em alguma coisa? Eu vim saber a Deus. Como isso vai me ajudar? Porque eu só estava tendo aquele momento, aquela situação. E eu estava lá, né, sem poder me mexer. Meu filho estava não ter entubado. Não! Isso só estava começando. Depois que eu vi algumas horas, era eu que também estava no UTI. Então o processo estava começando, mas Deus já estava agindo, Deus já estava falando. Tudo contribui. Então se acalma, isso vai contribuir de alguma forma para o seu crescimento. Deus estava me dando sabedoria, Deus estava me dando paciência, Deus estava trabalhando no meu coração para perdoar.
a físio veio, me botou para andar. E depois que eu mandei, ela me levou para ver Benjamin. No outro dia, eu fui para o banheiro, que eu não estava indo para o banheiro. E a mistura de trombose, você andar, a mistura de trombose. Eu comecei a ir para o banheiro, fiz minhas necessidades que eu não tinha feito mais. Meu Deus do céu, e dali eu fui evoluindo, fui para a sala, na saída da UTI fui para a sala. Eu disse, meu Deus, ó, Deus está falando comigo. Quando tudo diante do Senhor estiver, tudo, eu coloquei tudo diante do Senhor. Deus trabalhou na minha vida. Deus falou comigo lá. Aí, uma pregação que eu ouvi, eu disse, meu Deus falando comigo claramente. Deus é o Deus dos vales, mas também é o Deus dos montes. Isso. E essa pregação, procurei já muito, não achei mais. E eu lá ouvi aquela pregação, digo, Jesus, eu já estou no vale, mas lá no monte o Senhor está me vendo. E o Senhor é Deus dos vales também. Então, no tempo certo, aquilo tudo passou. Né? Depois de uns dias, comecei a ir para o hospital, aí fui orando por Benjamin, aí fui orando por Benjamin, e Deus tirou meu filho. Eu saí do pós-operatório. 40 dias, Quem 40 não me conhece, quem me conhece sabe que eu era uma pessoa muito calada, não falava nem na escola. Nunca fui apresentar trabalho assim. Às vezes eu participava das coisas, mas eu era muito envergonhada. Né? Só Jesus na casa. Mas agora não, eu digo a Deus, Senhor, Já virou a professora de escola dominical das crianças. eu digo, Senhor, se o Senhor me chamar para qualquer lugar, nem que for me arrastando assim de medo, que as pernas não queiram ir, mas eu vou obedecer. Amém. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Amém. Eu sei de onde eu vim. E o amor de Deus me alcançou quando eu estava lá no mundo. Né? Às vezes passava, podia muito não dar nada comigo. Mas o Senhor já falava comigo. O Senhor usava pessoas na rua para falar comigo. Eu vendi um cachorro quente. Eu lembro que o Senhor levantou. Um irmão comprou cachorro quente comigo, sentou assim na frente, estava lá, né? Me olhando com esse cachorro quente. E eu lá sentada, né? Aí ele veio de novo comprar o cachorro quente. Ele, não quis comprar o cachorro quente, não. Deus mandou aqui falar com você. E Deus falava comigo, me fazia promessas. Até hoje me pergunto que eu não sei, porque eu me esqueço as coisas. Mas é bom para não ficar ansiosa. Mas o Senhor é fiel. Eu digo a todos, eu gosto muito de lembrar das coisas que eu faço. Ah, não vai viver sofrimento, não me traz sofrimento, não. Me traz esperança, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. O que o Senhor já fez por mim, o Senhor do passado que me tirou do buraco, é o Senhor de hoje que pode me tirar de novo. Aleluia. Né? Ele, vai renovando as nossas forças a cada dia. Hoje a gente está fraco, amanhã a gente está forte, porque o Senhor é quem nos dá força. Né? O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Sempre quando faz um mês, quando o Clóvis teve um sonho, me deixou perturbada. Perturbada, pastor. Eu fiquei sem dormir. Oi, pastor. Eu comecei a chorar. Ele falou aquilo de manhã, pronto, acabou comigo. Eu comecei a chorar. Logo saía para trabalhar e eu ficava em casa chorando. Depois ela teve sonho também. Angustiada. Eu, sangue de Jesus, meu coração já estava aquela coisa ruim, aquela tristeza dentro de mim. O sangue de Jesus tem poder. Eu digo, meu Deus, isso não é normal, não. Aí eu digo, mas começou a me dar medo, aquele medo no meu coração. Aí eu comecei a fazer o quê? Buscar. Eu, orar de madrugada, jejuar. Comecei a jejuar. Senhor, cadê esse filho? O Senhor colocou diante de ti aquele medo dentro de mim. Aquele medo. Aí eu, sangue de Cristo tem poder. Eu comecei a orar, a repreender. Aí eu sei que Deus foi tirando, né? Quando eu ficava fazendo serviço em casa, às vezes começava a chorar quando eu lembrava. Aí eu começava a lembrar da palavra do Senhor.
pensamento, no sonho, o medo no meu coração, eu começava a falar a palavra do Senhor, ou com a minha boca ou com a minha mente. Amém. Começava a falar a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Subia, ficava boazinha. Jesus, que eu fiel. Comecei a fazer isso, desapareceu. Quando eu vinha pro culto, o pastor Eliel estava pregando, e ele falou, Deus usou ele, disse assim: você viveu hoje com medo no seu coração. Aquela palavra do Jesus, que é fiel. O medo no seu coração. Deus está te dizendo, não tenha medo. Deus repreendeu. E eu aprendi, foi mais uma experiência na minha vida. Amém. Quando o medo vier, quando aquela tristeza vier, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Fale, eu pense. Eu já disse a Davi. Davi, quando você estiver angustiado, estiver com alguma coisa perturbando, palavra de Deus. Ou você fala ou você pensa. Fique falando do seu pensamento, a palavra de Deus. O versículo que você disser, que repete ele. Repita ele. Ela é pura, ela traz cura para a nossa vida. Cura. E outra coisa, quando eu estava e a médica disse que eu estava com ansiedade, então parecia que ia pular pela boca. Era isso que estava me trazendo angústia. Meu Deus do céu, o que é isso? Estava com problema no coração? Mas não, eu sentia, era algo espiritual. Quando eu ia lavar os pratos, pastor, a maioria das vezes acontecia na rua. Eu tinha que fazer as coisas por mim. Tinha que fazer comida, eu tinha que limpar a casa. Então eu começava a cantar, a repreender, a cantar. Pastor, eu começava a chorar e aquilo ia saindo, pastor, sumia. Eu comia, me dava fome, eu comia, me alimentava, organizava a minha casa, lavava meus pratos, dava banho pro menino e aquilo ia embora. Depois chegava de novo. Aí tudo começava de novo. Eu orava, eu repreendia. Estava nem aí, viu? Repreendia, que eu acho que eu botou bicho no carro. Estava nem aí, eu não ligo para ninguém, eu não quero saber de nada, eu quero saber de Jesus. Eu quero saber de Jesus. Amém. Então, Deus é fiel. A palavra de Deus, ela traz cura. Outro dia eu estava em casa, eu varrei o terraço. E eu cantando, né, escutando louco, eu vou no telefone, varrei o terraço. E Deus falou comigo. Eu entrei, eu disse, meu Deus, eu nasci para ter milagre. Aquela palavra no meu coração. Eu nasci para ter milagre. E é o que eu estou vendo. Deus fazendo, Deus está no meio da minha família. Deus escuta testemunhos, meu Deus, é muitos milagres. A palavra de Deus, ela é cura para as nossas vidas. Ela é cura, ela é remédio. Aleluia. Isso. Então é isso que eu quero deixar para a igreja esta manhã. A palavra de Deus, ela é cura. Ela cura. Ela é onde a gente não entra, ela entra. O que a gente não pode fazer, ela faz. Ela transforma, ela liberta. Ela faz. A gente não precisa de nada. Deus um dia falou dentro de um táxi comigo. E eu estava perreada. Porque eu vendo aquelas mulheres ali, eu falando de Jesus, que cada um é o sangue de Cristo tem poder. Um menino pior do que o outro. Eu olhava assim, eu dizia, Jesus, esse povo não tem temor ao Senhor, não, é? Esse povo não volta para a igreja para orar pelos filhos. Aí eu olhava assim, eu digo, Jesus, eu fui para casa com aquela não era raiva, mas é por aí,
Porque o Espírito Santo é quem vai fazer brotar nos corações. Pronto, acabou. Né? Aprendi com o Senhor. Aleluia. Olha, A pregadora, não tá vendo? Deixa ela vai embora, né? que me revolta. Já tem um vídeo muito edificante, né? Não contém, né? Na internet, mas um vídeo bem edificante de um missionário africano que veio aqui no Brasil, ele fala no podcast. Que me revolta é o seu chamado. Que revolta o pastor? Falta de fé, né? O seu homem de fé. É o seu chamado. Me revolta, falta de fé. O que me revolta? Ver aquelas crianças, não só aqui, mas crianças africanas, sendo usadas para a indústria do tráfico de órgãos, injeção, são usados de várias formas. Isso me revolta, isso me consome. Eu não posso ficar calado, eu não posso ficar quieto. Eu tenho que reagir. Então, o que me revolta? O que é no seu coração? É o seu chamado. Então, no estatuto da igreja Batista Fatal, ele tem lá. A gente já deixa escrito lá, preparado juridicamente para a gente abrir escola, orfanato, instituição de ensino, tudo isso que é uma revolta que tem no meu coração. Aí eu posso fazer o quê? Eu não vou fazer feito os islâmicos e sair explodindo tudo. A revolta deles, eles usam o ódio, a gente usa o amor. Então, ela falou sobre confiança, né? Salmo 125 que a gente leu, foi o último versículo da lição de hoje, né? Começou falando sobre finanças, falou sobre o jovem rico, né? Onde estava o coração dele, né? O testemunho do mordomo, né? A questão da disciplina, de servir, tal. E a gente terminou com confiança e fé, pessoal. Confiança e fé. Que é o que fala no Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A gente tem que permanecer. Permanecer, nada vai ficar abalado. Eu já vi, Essa é a parte mais difícil, né? eu já vi uma juíza, pastora, de aspas, no Instagram, ensinando heresia, dizendo que seremos abalados sim. Quem disse que não seremos abalados? E eu só esperando ela dizer o versículo, né? Que é uma coisa que você dizer na sua emoção. Cadê no texto bíblico? O pastor quando prega a palavra no texto bíblico. Aqui, irmão. Porque se ela tivesse, por acaso, um texto bíblico, aí eu ia dizer, então, está se contradizendo com o Salmo 125. Porque diz, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Em mim mesmo, o pastor dele mesmo vai ser abalado, ele é carne, é estrutura, é osso, é carne. Mas no Senhor, os que confiam no Senhor, veja, não é no Senhor do Senhor de Mamon, né? Não é na Jezabel, que é o sistema de prostituição que tem, pornografia, prostituição, tráfico de mulheres, tráfico de crianças, tráfico de drogas, tráfico de nada. Toda essa nojeira que o mundo tem, sistema satânico. Não, é no Senhor, vou confiar nele. Nele, o irmão estava lá pregando na Bahia. Eu até concordo com uma parte que faltou um pouquinho de sabedoria. Se você vai para o meio de uma comunidade, você precisa estar desafiando facções. Você vai falar essa Bíblia. Você vai falar a Bíblia. Aí ele foi lá, no meio de uma comunidade na Bahia, desafiar as facções. Começou a citar as facções. E dizer o nome de líder. Aí faltou um pouco de sabedoria, né? Mas, por outra parte, ele foi como João Batista. Ele falou a palavra. Esse pedacinho faltou sabedoria. Ele não precisa, querido. Jesus não chamou a gente para falar de facção A, B, C. Jesus chamou a gente para falar isso aqui, a palavra. Ele disse, ide por todo mundo falar de facção. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora, é interessante quando você falou não seremos abalados, falou sobre essa pastora. Sim. Ou seja, por que Pedro estava dormindo dentro do braço, naquela situação? Sem os que esperam no Senhor. E aqueles que não esperam, vão roubar, vão para cachaça, vão se prostituir, isso, uma palavrão, amaldiçoa o seu dia, porque maldito o dia que nasci, né? Fora do Senhor que está sobre isso. Mas no Senhor, Pedro dormiu dentro de casa interior. Mas por que Pedro dormiu? Porque ele soubesse uma grande tempestade dormindo na roupa de barro. Aleluia.
Ele foi o maior exemplo. Isso. Quando ele olhou o mestre dele, dizendo assim, aquele exemplo ali, está se acabando, explorando tudo aqui, ele estava comigo. Então Pedro replicou o que o seu mestre fez lá atrás. Então, se Cristo não for o nosso alvo, aí a pessoa quer sair da igreja, quer beber, quer se prostituir, vai com uma mesa de bar, né, vai ficar na roda de esclarecedores, vai fazer tudo ao contrário, mas nunca espera do Senhor. Não é? É bênção, né? E outra coisa, como você falou sobre carro novo, O modelo é Cristo. uma pessoa que saiu daqui, aí meu carro quebrou. Fui pegar uma pessoa que um dia que acho que eu ia pegar você, que jogo foi. Aí eu subi aqui, o carro pá, quebrou. Ah, meu Deus do céu. Aí a pessoa que na ilha é graça, né, disse, ele não era um carro novo na tua vida, teu carro é bom. Quero um carro novo, não está pedindo carro novo. Meu carro não andando, ele está andando para lá e para cá, eu só quero consertar ele. Você está entendendo? Então a pessoa, muitas vezes, né, não tem o que eu tenho, e fica, declaro, ó, eu declaro. Uma confissão positiva. Confissão positiva. E uma coisa, Deus dá uma palavra e diz, ó, Deus está me mostrando que o Senhor vai receber um carro novo. Amém. Isso é uma revelação. Mas outra coisa é ficar declarando. Vamos fazer o tempo e vai consertar. Ele vai contar para o justo. Isso é diferente. Né? Então, são coisas de hipergraça que muitas vezes valorizam o que você tem. Eu conheci um irmão que ele tinha um Fiatzinho quadrado. E quando ele chegou na frente de uma igreja para pregar hipergraça, ele ficou com vergonha. Porque até o próprio pastor disse, você vai sair desse Fiatzinho quadrado para um BMW. Ele teve para ter um Fiatzinho quadrado. Ele se sentiu humilhado, porque o pior carro de todos que estavam olhando para ele. Você está entendendo a mentalidade das pessoas? Então, assim, você está inserido no lugar beleza que Deus ele quer o melhor, porque todos os patriarcas, Deus supriu a necessidade deles. Eles eram prósperos, todos eles. Você não vai ver nenhum pobre ou necessitado. Mas a maneira que você passa, muitas vezes é agressiva. E acaba, em vez de ativar a fé, você abafar a fé daquela pessoa. Isso. Porque o irmão ele vai chegar. Abre esse capítulo para Todas as coisas. Ô, pastor, eu tenho muito isso comigo no Brasil. Eu já colocado, ó. Tem gente, pô. Você só vai pegar o meu carro. Porque se desvia. se desvia. Você recebeu um carro hoje, amanhã ele está no mercado. Mas amanhã, meu irmão, está na igreja, mas não está na praia. Mas todo domingo estava na igreja. Um ônibus de bicicleta, mas tinha um carro que vai na igreja mais não. Eu vou contar o testemunho aqui rapidinho para o pastor encerrar. Um ex-traficante veio para Jesus, ele saiu do Rio de Janeiro e veio para cá, para Caruaru. Uma das oficinas, a igreja pentecostal da Jaú. Eu era um dos principais pregadores da semana lá junto com o pastor na época. Eu fazia os cultos na dia de sexta-feira, tinha culto da manhã, culto da tarde, culto da noite, e a gente saía, e às vezes quando fazia vigília, eu ia para um outro horário. Aí chega a Wagner, ele até contei para Ernesto, na história dele. Ele não tem esse dedo aqui. Então, eu fico pensando, não sei se foi um golpe, enfim, o testemunho dele, né? Não foi esse dedo. A avó dele, que orava muito, deu uma palavra para ele, e Deus fez a obra e resgatou ele para Jesus. Aí ele veio para lá, do Rio de Janeiro para cá. Agora, isso ele já está contando testemunho de escola, já está pregando em igreja. Ele era para vir a ser feito pastor ou mais. Era só perigoso, né? Ele disse para mim pessoalmente, não é fofoca não, ele disse para mim, olha para os olhos, eu tinha 7 mulheres, 7. Todo dia era uma diferente, era ruiva, era morena, era loura, era todas as coisas, todo dia assim. Tinha magrinha, tinha a mais ou menos, tinha mais gordinha, todo dia de mulher, tinha 7. Isso fixa, né? Fora as safadezas que ele fazia. Resumindo, testemunho dele. Homem com testemunho desse, tremendo, já era um missionário urbano, né? Então, pensando, e aí, se eu para ser um missionário mais amplo, né? Já vai do estado, já vai lá para capital, para Recife, né? Eu já tinha saído do Recife e fui para lá. Aí, chega, vai com um velho dia com um carrão na frente dele. Eu não lembro agora se era uma BMW, se era uma Mercedes. Era um carro cheio de amigos. Quando a gente olhou, a gente entendeu.
desejo, já cheio de colar. Voltou pro vômito. Agora pergunta, cadê esse homem? Não sabe mais. Acabou-se. Pode ter morrido, foi enterrado no terreno baldio. Ninguém sabe. É coisa séria. Então, ele teve a oportunidade, ele teve a chance de. Mas tem gente que vai preferir, não vai suportar passar um mês deitado. Hoje só tem fuga, né? Olha, hoje só tem fuga. Vamos dar glória a Deus, vamos comer só Batatinha cozida com chá. margarina. Nem a história. Só tem uma. Eita, hoje só tem um ovo, né, pô? Tá faltando. Então, Deus ele nos chama de ser íntegro, mesmo faltando as coisas. Ele é muito oferecido. Lá em casa, eu desci da sala. Mas antes de eu descer, eu gastei. Era eu ter assim, se eu chegasse na coisa direita, eu vou escolher o balde. Era cheio de balde. Na sala. Balde todo de massa. Então, eu falava, esse deles vão botar telha de brasileira, ela vai ficar boa. Ele realmente ficou da boa. Ele mudou a da sala, do quarto, a gente fez tudo a primeira brasileira, da boa. Aí sentou, fez o trabalho aqui. Mas aí outro que morreu na universidade, foi até aquele menino que vai cuidar agora, Isaías, né? Ele foi lá aposentar a leitura, o dele também, ele trouxe um livro. Será que ele chegou agora, não sei o que aconteceu, não sei o que lá. Aí agora, deixa de moderar, a gente vai ter que moderar, aí ele tem dois baldes, né? Ele botou dois baldes para ficar aqui dentro. Aí ele está também nesse momento, o calculador diga assim, Senhor, eu sou vivo, porque eu estou debaixo do altar. Porque você disse que em casa é velha, para você e para mim. Após eu agradeço todo dia a Deus que Deus só quer aqui, e quem filho andar cheia na minha casa, e vem vocês ficarem reclamando, nem se deve reclamando, que só tem chuva na viveira, porque isso aí quer dizer. Então, pronto, vamos ver aí esse trabalho. Por quê? Aqui nós estamos vendo uma igreja dentro da própria casa que eu moro. Deus, e eu tenho que saber que Deus está vivendo da minha parte. Se a casa tiver de cair, a permissão de Deus sabe que deve cair. Entendeu? Mas ela está caindo, ela está caindo. Nova, eu fico ela tendo uma vida. Toda eu ouvi na televisão as barreiras, pai, mãe, filho, subterrado, enterrado ali, tanta violência como o pai. Todo ano os governantes não trabalham. Não tem mais 25 anos, aí não tem agora aqui, isso é promessa. Só promessa. E por que eles vão lá dentro? Porque eles querem, não é porque eu não quero supermercado. Eu disse, se eu também tivesse Necessidade é. beleza. É isso. Hoje é uma comunidade que eu morei em lugares vizinhos, para ver, mas hoje eu não quero. Briga, eu quero que não são essas pequenas coisas que você tem que correr logo atrás de comprar. É. Aí pronto, aí eu disse Pouco de fermento levanta tudo. limpando, sem reclamar, para eu colocar aquele mar. O murmurador fica no deserto, 40 anos. 40. Até morrer. Isso não murmuração significa acontecer nunca. Murmuração é acontecer nunca sai dali. Chega perto e volta. E era poucos quilômetros, parece que era 40 dias em linha reta. em linha reta. Marchando. Passou 40 anos. 40 anos em zigue-zague. Foi nem só a volta. E dizem que de carro parece que era todo dia. Eu vi na cronologia falando que de carro era tanto dia, parece que era coisa rápida.
Entendeu? Se fosse de carro, e andando para ser 40 dias ainda. 40 dias. É 1 milhão, mais de 1 milhão. Agora você vê, passou 40 anos reclamando. Aí Deus deu uma sentença, amigo. E essa sentença que Deus deu foi uma sentença silenciosa. Porque Deus poderia dizer, morre tudo. Todos os velhos reclamando, morre, fica só a geração mais nova. Não, Deus deu uma sentença silenciosa. E é perigosa essa, porque você não sabe, você pensa que está certo. Mas você está errado. Aí, ó, morreu aquela geração para outra geração assumir. É isso que a gente faz de Deus, né, pastor? A gente serve a Deus na igreja, né, que é a igreja de Jesus, para a próxima geração. Dá um exemplo. A gente vai ficar pensando que ela passa, tem que passar o legado para eles bastão, para ele dar oportunidade. Essa é a visão. Mas Luciano, Luciano falava, eu achei muito interessante. Eu acho que a ansiedade de perceber com o coração, com essas vigílias. Isso. Não importa a quantidade de pessoas, não, a gente tem, porque a igreja precisa ser fortalecida todos os dias, durante o dia. Fazer outra vez, fazer. É constante, porque a gente sabe que a igreja tem oração e tem palavra. A hora a igreja tem pregação de não, eu vou pregar sobre o governador, a gente prega aqui a palavra de Jesus Cristo. A gente fica, domingo eu vi pregando aqui. Eu sei que estava pregando aqui, não foi fácil, estava procurando vigiar, porque eu sei como eu estava caminhando sentada. E eu vi a maneira como foi o culto, né? A gente se lembra de muitas coisas. Aí eu olho assim, como são perseguidas, como é perseguida ele. O diabo, ele veio do céu. E então, você permanece na terra, e ele quer derrubar os que estão no céu, ele quer derrubar os que estão na terra. Entendeu? E a gente, para fortalecer, para que a igreja defender cada dia mais, para defender, mesmo que tenha, eu, Eva próprios, aqui orando para a igreja, mas permanecer, eu duvido que a diabo quer derrubar, pode falar, não sei o que é. Claro, não. Porque ele fez com Jesus tudo mais com a gente. Né? Se ele fez com Jesus tudo mais com a gente. Mas se ele fez lá para ser fazer, ele Jesus está na vida, o Espírito Santo está na vida, o Deus está com os olhos sobre a gente. E até a palavra de Deus, os olhos do Senhor, os olhos de Deus. Ele anda por toda a terra, olhando o próprio Deus, pregador, adorador, doador, e Espírito e em verdade. E a igreja vai permanecer como postura disso. Ela permanece em pé. E aqui se prega palavra. Então eu creio, Jesus disse, onde Jesus ou três pessoas, eu estarei presente em Deus. E a gente crê que ele sabe que ele é Espírito, a gente tem o jeito de Jesus. A gente não sabe se está separando a coisa, você sabe, o que está passando, você está vindo, então, meus filhos, você tem que fazer livramento importante. Entendeu? Então, eu falo que falo muito comum, falo como empregador, mas eu preciso falar no linguajar da vida. Isso, honestamente. Né? Porque o problema é que eu diminui, que Deus vem precisa de cada um. Isso. É isso. Pai Celestial, em nome santo de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que tem liberado nesse lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque tu és o Espírito de vida, tu és o Espírito ajudador, aquele que nos ajuda em momentos tão difíceis, Pai. Ou tu és aquele que nos guia a toda a verdade, Senhor, somente a verdade. Onde há mentira, onde há erro, onde há engano, Senhor, Filho não entra ali, Filho não assine ali, Filho não verbalize ali, não faça essas coisas, porque quando eu vejo o presente, ele está vendo o meu futuro. E muitas vezes ele é livramento, socorro bem presente na hora da angústia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos protegido, até aqui o Senhor tem falado conosco.
Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor. Eu creio, Pai, que nesses últimos dias, Pai, porque creio que estamos vivendo os últimos dias, Pai. E vou declarar, e vou pregar sobre isso constantemente. Quarta, sexta, domingo. Aleluia. Nós estamos vivendo os últimos dias, Pai. A gente vê aí filhos matando os pais, pais violentando os filhos. Vemos aí, Pai, famílias de cabeça para baixo. Senhor, nós vemos tantos sinais, mas o maior sinal que nós temos visto não é um terremoto. O maior sinal que nós temos visto não é só apenas as mortes, não. É porque nos últimos dias Deus está olhando lá do céu e procurando fé na terra e nos está encontrando. O povo perdeu a fé. O povo perdeu a crença, a credibilidade ao Senhor. Elas acreditam em coisas, em pessoas, em médicos, em medicina, mas não acreditam no teu poder, Pai. Elas perderam a fé. Por isso que o discípulo do Senhor disseram assim: Senhor, nos aumente a fé. Oh, Pai, oh, Senhor. Ou porque eles oraram aqui, porque eles viram que a situação era crítica, era dolorosa, era penosa. E ele disse: Senhor, nos aumenta a fé. Oh, Pai, muito obrigado, Pai, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não existe fé, não existe oração para pedir fé. Não existe na Bíblia. Ou a fé só vem ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo a tua palavra, Pai. A fé vem, a fé vem, a fé vem por ouvir a tua palavra, Pai. E nós queremos estar com os nossos corações abertos, aguçados, limpos, para recebermos uma palavra pura, uma palavra saudável, Pai, que venha gerar vida dentro de nós. Muito obrigado, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito que nos guia a toda a verdade, Espírito ajudador, não é fazedor, Ele é o nosso ajudador. Oh, Pai, nos ajuda a fazer, nos ajuda a pegar, nos ajuda a chegar lá, nos ajuda a batalhar. Senhor, nos ajuda, Pai. Ajuda para a escola dominical, ajuda o culto à noite, que será tremendo e poderoso. Ajuda a quarta-feira, o culto da vitória. Ajuda a rede de oração. Oh, Pai, traz homens, famílias, pessoas sedentas, Pai, de ouvir a tua voz, de ouvirem a tua palavra, de aprender mais e mais do Senhor, Pai. Porque nós somos igreja juntos. Não existe igreja separada, não existe igreja dentro de casa, não existe igreja, Pai, faccionada só dentro de casa. Não, aqui não. A igreja tem que estar junto, tem que estar perto um do outro, orando um pelo outro, confessando seus pecados uns aos outros. Oh, Pai, está no braseiro, o Senhor está junto. Oh, Pai, um membro fora do corpo ele apodrece, ele não anda, Pai, mas um membro dentro, inserido no corpo, ele cresce, Senhor, ele avança, Senhor. E nós entendemos, Pai, que nós somos membros, mas de um corpo, e o corpo se chama Cristo. O corpo se chama Cristo, o cabeça se chama Cristo, e nós estamos inseridos na videira verdadeira. E quem está na videira dá fruto, Pai. Fruto, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nos leva para casa em segurança, nos livra de todo mal, Pai. Para que nós possamos estar aqui mais tarde. Traga famílias, Senhor, para esse lugar. Traga homens e mulheres e jovens para esse lugar, Pai. Traga pessoas que estão precisando de cura, pessoas que estão precisando ser saradas, animadas, pessoas que vão passarem aí na frente. Espírito Santo, nós lançamos as redes. Oh, assim como Pedro lançou as redes, e quando ele puxou, trouxe os resultados da sua pescaria, Pai. Que nós possamos orar, Pai, por esse bairro, por essa localidade, Pai, por essa nação, e dizer: traga pessoas para que nós possamos cuidar, traga pessoas para que nós possamos amar, abraçar, ajudar, levantar, Senhor, feridos, doentes, desenganados, viciados. Oh, Pai, no nome de Jesus. É isso que eu te peço como igreja do Senhor nessa terra. É isso que eu te peço, te clamo e te oro em nome de Jesus essa manhã nesse lugar, Pai. Obrigado, Pai, porque nós seremos uma igreja grande para a Tua glória. Nós seremos uma igreja que irá glorificar o Teu nome, Pai. Vamos ter famílias saudáveis, famílias andando em unidade, famílias andando em amor, e vamos ver uma igreja de resultados e milagres.
resultados e milagres. Queremos ver o cego ver, o surdo ouvir, o paralítico andar nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Não uma igreja brilhante, não uma igreja de palco, não uma igreja de fama, mas uma igreja que os milagres aconteçam, Pai. Que os milagres aconteçam, Pai. Que o paralítico saia daqui andando com a cadeira de rodas nas mãos. Oh, Pai, que aquele cego, aquele surdo, aquele mudo, oh, Pai, em nome de Jesus. Oh, liberta seu vidas nesse lugar. Toda potestade, declaramos, Senhor, sobre essa localidade, libertação, vida e salvação para a glória e honra do teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória. Amém. Amém. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia.